vencendo a frustração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 até o verso número 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 até o verso número 18. Quando Deus entra em cena, o milagre acontece, vencendo a frustração. Diz o texto da palavra: procuro vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Tem alguns textos da Bíblia, tem algumas narrativas, tem alguns episódios, tem alguns momentos que eu volto com frequência. Esse é um dos textos da Bíblia que eu volto com frequência. E a Bíblia ela tem uma maneira tão especial. Eu gosto de ler. Imagino que algumas pessoas, uma boa parte, também gosta de ler. Gosto muito de ler livros. Mas a maior parte dos livros eu leio uma vez. Eu leio uma vez apenas o livro e alguns livros que eu gosto muito, eu leio uma segunda vez. Eu leio 2 vezes. E raramente algum livro eu li 3 vezes. Raramente. Posso contar nos dedos os livros que na minha vida eu li 3 vezes. A maioria uma vez, alguns bons que eu achei interessante segunda. E eu raramente algum livro 3 vezes. Mas a Bíblia, você lê ela a vida toda, os mesmos textos, e continua sendo novo no meu e no teu coração, e continua falando ao meu e teu coração, e continua eu e você aprendemos verdades novas. Por isso é impressionante a palavra de Deus. Você lê a vida toda, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E você lê a vida toda, e à medida que você vai lendo, você já pode ter lido várias vezes, 1, 2, 10, 100 vezes. Sempre o Espírito Santo está ministrando algo novo no seu coração. Só estou fazendo esse preâmbulo para falar que tem alguns textos que com frequência eu volto nele, mesmo na caminhada aqui na igreja. Entre eles esse daqui. Para mim é um momento tão especial, é um momento tão significativo, como lidar com frustrações. Como vencer a frustração. Frustração é algo extremamente complexo na vida. Não é comum você sorrir no meio da frustração. Não é comum você falar, olha que bom esse momento que eu estou passando, porque quando você não está aonde você queria estar, perto das pessoas que você queria estar, e vivendo o momento que você queria estar vivendo, a tendência é o coração ficar frustrado. Mas nem sempre na vida é possível estar onde nós queríamos estar. Nem sempre na vida é possível ter as pessoas perto que nós queríamos que estivesse perto. E nem sempre na vida é possível viver o momento que nós projetamos. E a grande questão, John Maxwell, uma das pessoas levantadas hoje para ministrar nessa área na igreja do mundo, diz: a diferença entre pessoas comuns e pessoas bem-sucedidas é a percepção e a resposta que dão ao fracasso. A grande diferença entre pessoas comuns e pessoas bem-sucedidas é a percepção que cada um tem diante do fracasso e da frustração. Para alguns, o fracasso e a frustração tornam o coração amargurado, faz o coração se fechar. Para outros, se torna num trampolim
de desafios maiores para buscar a Deus e alçar outros voos que não estariam sendo experimentados se não fosse dessa maneira. Você pode não estar vivendo tudo quanto queria no Senhor, mas você pode ver o melhor dentro do que tem nas suas mãos neste momento. Você pode não estar vivendo tudo quanto você projetou ou sonhou, mesmo porque a vida ela é uma soma de movimentações. A dinâmica da vida ela tem suas transições, suas mudanças, seus ajustes, seus aparar de aresta e corrigir o curso. E pode ser que você não esteja vivendo tudo quanto você queria estar vivendo diante do Senhor, mas dentro daquilo que você tem nas mãos, você pode viver o melhor, pela graça e pela bondade de Deus, com aqueles ingredientes que nós estamos falando durante um bom tempo: fé, esperança e amor. Ingredientes para você jovem que está aqui, para você adolescente que está aqui, para você junior que está aqui, para você adulto que está aqui, para você em todas as faixas etárias. Eu quero dizer para ti nesta noite, em nome de Jesus, na dependência, alguns pensamentos que vêm na minha mente, eu creio da parte do Senhor que quando Deus entra em cena, o milagre acontece e Ele te ajuda, Ele me ajuda a vencer a frustração, de tal maneira que a vida tenha sentido e significado. A ausência de vencer frustração, ela desemboca em situações de, como eu já falei atrás, de tatear, e alguns tentam preencher um vazio, tentam encontrar uma solução, e busca em relacionamentos, e busca nas drogas, e busca nas bebidas, ou busca mesmo na religião o tempo todo, achando que a religião em si vai resolver. E eu vejo às vezes uma grande briga: qual a religião verdadeira? E qual a religião verdadeira? Só tem uma, Jesus. A única religião verdadeira que tem é Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Não é o local, não é a estrutura em si, mas é Jesus que morreu, ressuscitou por mim e por você, que faz a diferença na minha e faz a diferença na sua vida. Pode ser que você está vivendo um momento muito bom, pode ser que você está vivendo uma fase muito legal, mas pode ser que alguns aqui estão nos primeiros 7 anos de casamento. Os primeiros 7 anos de casamento são chamados os anos dos ajustes e das adaptações. Antes o pessoal falava: se passou os 7 primeiros anos, vai embora. Hoje já não é mais assim. Hoje as crises antes demorava a passar, falava a crise dos 7 anos. Hoje já está virando a crise de um mês. Já está virando a crise de um mês. Mas isso não fala em tom alegre. Eu falo em tom que Deus pode te ajudar. Alguns estão vivendo momentos na vida profissional, e todos. Eu vejo as pessoas falando: pastor, eu estou meio apertado, mas é você e a torcida do Corinthians e do Flamengo junto, está apertado. Está todo mundo. Aí Deus vai te dando graça para você fazer os ajustes, para você ir dentro da dependência dEle, vivendo melhor e galgando e alcançando sonhos e objetivos. Alguns estão na fase de adaptação, alguns estão vivendo fases. Eu vejo a moçada quando está terminando o ensino médio e se preocupado com a faculdade, qual é o curso, mesmo depois que entrou na faculdade: será que o curso que eu estou fazendo é esse mesmo? É o que eu escolhi? Será que é esse o que eu realmente defini? Será que é esse que eu queria? Será? Então, uma série de fatores. Eu poderia aqui abrir um leque de questões, mas no meio dessas pressões eu tenho alguém a quem confiar. Eu tenho Jesus, o Senhor e Salvador, aquele que me ama e te ama, que realmente não deseja de mim nem de você. O texto que nós lemos, Paulo está escrevendo com o seu filho na fé, Timóteo. É uma das últimas escritas do apóstolo Paulo. Ele está preso em Roma, numa cela, por causa do evangelho do Senhor Jesus. Não está preso por causa de nenhuma outra situação, mas por ser perseguido implacavelmente para anunciar o evangelho. Então está numa cela fria, distante, seus amigos não estão ali perto como ele queria, apenas Lucas. E ele está escrevendo ali na cortina, no fechar das cortinas. E me chama a atenção porque o apóstolo Paulo não está escrevendo olhando para frente, possibilidades, não está olhando a que de repente pode acontecer, quem sabe, não. Ele está olhando pelo retrovisor. E tem uma das afirmações que ele faz mais fortes na Bíblia, que para mim é digno de você parar e ouvir uma pessoa quando faz, nos versículos anteriores, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo: no fechar das cortinas, a minha vida valeu a pena. A minha vida não foi uma vida vazia, não foi uma vida capengando, não foi uma vida claudicante, não foi uma vida sem sentido, não foi uma vida de desespero interior o tempo todo, não foi uma vida que só teve angústia, não foi uma vida que eu passei, acordava deprimido e dormia deprimido, não foi uma vida que eu fiquei só correndo atrás do vento. Paulo está dizendo: não foi uma vida
que ficava com uma angústia aqui dentro dia após dia, não sabia o que fazer. Não foi uma vida com uma ansiedade o tempo todo, que eu não sabia como lidar. Não foi uma vida que eu fiquei buscando daqui e dali, me debatendo e tentando preencher. Não, Paulo diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé, houveram lutas, houveram batalhas, tiveram frustrações, decepções, teve momentos que eu senti o baque, mas eu não desisti, eu confiei no Senhor e experimentei o melhor de Deus na minha vida. Esse é aquilo que nós, olhar numa lápide, ou ver uma declaração dessa, não foi na lápide que ele escreveu, mas combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E nesse texto aqui ele está falando algumas questões, que eu queria falar rapidamente com vocês, 5 questões que causam frustrações no coração, que eu enxergo nesse texto aqui ao lê-lo. 5 questões que eles causam em nosso coração, frustrações, e que eu preciso de graça para poder lidar. Primeiro, decepção com pessoas. Decepção. Primeira questão que eu falo aqui nesta noite é decepção. Quando ele fala investir em uma vida ou em um relacionamento que de repente não houve o retorno que você esperava. Eu sei que a gente fala, mas a gente deve investir sem esperar nada em troca. É fato, e é verdade. Mas é verdade que eu e você sempre criamos alguma expectativa. Nós somos humanos. E Paulo fala de um personagem chamado Demas. Quando ele está falando, Paulo então está ali na prisão, aguardando já uma sentença, que vai ser provavelmente ali uma das questões, momentos sombrios, mas ele está confiando em Deus. E ele começa fazendo uma citação para Timóteo de algumas situações. Ele fala de Demas, procura vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Quem que é Demas? Hoje eu preguei daqui, o irmão saiu na porta e falou, pastor, não sou Demas não, viu? O pastor já falou, eu não sou Demas. Demas é aquela representação de relacionamento que você investe, que você dedica, que você confia. A pessoa vai embora, não fala nem muito obrigado. A pessoa vai embora, às vezes até tenta puxar o teu tapete. A pessoa às vezes é um relacionamento mesmo próximo. Relacionamento, ele é uma avenida de 2 mãos, porque se ele for uma avenida de uma mão só, ele fica desgastante, cansativo, acaba sendo exaurido. Eu ouço pessoas falando, pastor, eu não aguento mais. A vida inteira eu carregando o outro nas costas, eu vou dar um basta nisso. Eu tenho ouvido isso. Isso não é para você, para os homens que estão aqui, presta atenção. Você que está aqui, os homens que estão aqui, não fazem parte dessa geração. Mas nós temos uma geração hoje de homens que tem tido uma dificuldade, que não tem amadurecido emocionalmente, que vivem uma vida de ilusão na síndrome do Peter Pan, que nunca cresce emocionalmente. Aí quando casam, não são esposos, são filhos. Aí a esposa precisa ficar cuidando igual o filho. Aí a esposa não fica cuidando igual o esposo, precisa ficar cuidando igual o filho. Mais de uma vez, nesses dias ainda mais, a mulher chega e fala para o cara, ou você ajeita a vida, eu vou fazer alguma coisa. Aí o cara vai se movimentar. É uma tendência hoje, e as mulheres estão mais ousadas, você sabe, estão mais independentes, já estão tomando mais iniciativa, trabalham mais. Eu não estou defendendo esse sentimento, eu não estou dizendo isso, nem estou falando que é 100%. Estou falando que existe uma condição crescente de homens, e você não faz parte, porque você é daqueles caras guerreiro, batalhador, duro. Eu estou vendo os caras, está tudo na moda, aqui uma boa parte, tudo barbudo, agora naqueles estilo ator de Hollywood, parecendo o Russell Crowe, a galera que você vê que o pessoal não deixa a mim, porque está cheio de falha, não fica de jeito não, mas pode ver. Até o Julinho, estava ali, falei para o Julinho, Julinho, está parecendo que esse cantor do sertanejo está bonito, está ali com a barbona, que jeitão, está ali, você vê que tem uns caras, está tudo nessa linha aí. Veja o Felipe, o árbitro, o meu não nasce nem em cima, nem do lado, nada meu. Pelo amor, o Senhor falou, não vai ser vai ser daquela linha. Mas tem uma luta de uma pessoa. Aí eu tenho visto as pessoas falar, eu cansei de investir, eu cansei de só ir de encontro e carregar. Pode ser o contrário também, pode ser um homem em relação à mulher. Mas Demas se apresenta, pode ser na vida profissional, pode ser no ministério, pode ser na amizade, pode ser na vida sentimental, em qualquer área. Paulo tem uma decepção, mas ele lida com a decepção. A grande questão não é você não ter, é como lidar. Ele está falando, Demas aparece 3 vezes na Bíblia, 3 vezes apenas citado o nome Demas. Primeiro em Filemão, versículo 24, ele fala Demas, cooperador. E depois em Colossenses 4,14 já aparece Demas de novo, já não aparece como cooperador, só fala o nome Demas. E depois aparece em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 9, já fala, olha, ele abandonou e foi para o mundo, me deixou aqui a hora que eu mais precisava. Primeira frustração, é quando você investe e não há um retorno. É quando você investe
e a pessoa vira as costas e vai embora. É quando o relacionamento está sendo uma avenida de apenas uma mão. Só você está se doando, ou só você está se esforçando. Ou quando você dedicou e fez, e você falou, vou fazer o melhor. E as maiores decepções, na realidade, são essas, você sabe disso. Como eu já falei várias vezes, aquela ilustração de uma pessoa que era apedrejada, executada, e pedras grandes chegavam até ela, e ela não soltou nenhuma expressão de dor, mas de repente uma pedra pequena atingiu, ela deu um grito, e perguntou, mas como que é isso? A pessoa que estava executando. Ela falou, a grande questão que dói não é o tamanho das pedras, é de onde elas vêm. É de onde elas vêm. Então, eu quero dizer para você, pode ser que você está aqui nesta noite, e pode ser que nesses dias você tenha passado isso. Eu vou dizer para você, se você for olhar isso, você não faz mais nada para ninguém, hein? Vou dizer para ti, hein? Se você for ficar olhando nisso, você não faz mais nada para ninguém. Tem gente que fala, pastor, não quero mais não vou mais ajudar ninguém, não quero mais saber me envolver. Eu tento, a pessoa ainda não me entende, ainda fica brava comigo, ainda sai de mal na história. Eu quero dizer para você que ainda vale a pena, porque é de Deus. Pode ser que um não dá certo, mas de repente um vai acontecer, um vai entender. E em nome de Jesus, quem faz é o Senhor. Primeira frustração é decepção. Segunda frustração, pessoas que você queria que estivessem perto e não estão perto. Paulo está sentindo só. Você vai ver que ele fala para Timóteo, venha rápido, venha antes do inverno, porque no inverno os navios paravam e não faziam suas viagens. Ele está dizendo, vem antes do inverno, porque senão pode demorar e você não chegará a tempo. Então você vê que tem um grito no coração dele, mas nem sempre é possível você ter as pessoas por perto. E você vai ver que ele faz uma sequência. Marcos não está com ele. Ele fala aqui ele fala alguns nomes aqui que ele cita. Crescente está na Galácia, Tito está na Dalmácia, que é a Iugoslávia, Tíquico está em Éfeso, Marcos está em outro lugar, Timóteo está pastoreando a igreja. A segunda frustração é nos momentos de dificuldades, nem sempre você tem as pessoas que você queria que estivesse por perto. Nem sempre dá para ter os amigos por perto. Nem sempre dá para ter a família por perto. Hoje eu fui levar o Abre para pegar carona para Alfenas. Eu falei, Leninha, Deus é bom, porque o primeiro Abre é meio caseirão. Bebezão é caseirão. E o primeiro lugar que ele passou foi em Rondonópolis. É 13 horas de viagem de carro daqui, Faculdade de Medicina. O primeiro lugar que ele passou foi em Rondonópolis. O dia que nós fomos lá para fazer a matrícula, tinha que fazer a matrícula, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não posso falar nada, tem que encorajar. Mas eu confesso que quem gosta, tem gente que não liga ficar longe de casa. Mas tem gente que gosta de ficar perto de casa. Tem gente que gosta, né? Comida da mãe, comida da avó, aquela coisa toda, né? Quando nós fomos levar em Rondonópolis, eu fiquei pensando, meu pai, se for vir para cá, mas tinha que encarar, passou lá, tinha que encarar, medicina tinha que encarar, né? Eu lembro que eu estava lá e eu falei para o Abner o seguinte, Abner, uma das coisas que a gente entende é o seguinte, agradece a Deus onde Ele te coloca, porque se você o fizer, Deus pode abrir as portas em outro lugar. Deus pode abrir as portas em outro lugar. Deus abriu as portas, ele foi chamado aqui em Alfenas, bem mais perto, 350 quilômetros. Eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje eu falei, aí minha sogra foi junto, foi eu, Leninha, minha sogra, aí minha sogra, a avó já chora, já viu, né? Já aquela coisa toda. E eu voltei falando para a Leninha, ainda bem que está aqui em Alfenas. Você imagina se está em Rondonópolis? Por quê? Porque nem sempre você tem as pessoas que você quer por perto de você. Nem sempre é possível. Os jovens que estão aqui, muitas vezes na vida. Não estou dizendo que você não deva ter apego. É necessário, é melhor ter saudade do que não sentir nada. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Salvador vai estar com você o tempo todo. Que quem cuida de você o tempo todo. Eu falava de semana com um menino que passou, vai entrar na faculdade, ele preocupado, porque agora desvincula da família, tudo novo. Eu falei, Jesus vai estar com você o tempo todo. Jesus vai estar com você o tempo todo. Mas o fato é que nem sempre nós temos as pessoas que nós queríamos por perto. Segundo aspecto. Terceiro aspecto, quando você tem oposição humana. Aquela pessoa que não gosta de você de graça. Aquela pessoa que já olha para a tua cara e fala, não gostei. Aquela pessoa que gratuitamente já torna um desafeto seu. Você vai ver que Paulo falou o seguinte, ele faz uma citação, Alexandre o ferreiro me causou muitos males. Você vê que Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, que a Bíblia depois não mostra tantos detalhes, e outras vezes que aparece o nome Alexandre, tentar fazer um link seria apenas especulação, porque era um nome muito comum da época. Você vai ver então, que Paulo falou, me causou muitos males, essa pessoa me deu muito trabalho na vida, ela me incomodou, ela criou situações. Terceira frustração, aquelas pessoas que não gostam de você de graça.
aquela pessoa que tenta puxar o tapete. É claro que você sabe que pessoas são lixo em nossa vida. E tem hora que nós somos lixo na vida de alguém, presta atenção. Mas é impressionante, tem algumas pessoas que elas têm o dom de perturbar. Tem algumas pessoas que você fala, foi enviado para o inimigo, não tem outra explicação. Foi enviado, a pessoa fala uma palavra para te atingir, fala a segunda te atinge, fala a terceira te atinge, fala a quarta, não tem nenhuma palavra que ela fala que não venha te tirar, de tentar desestabilizar você. Isso em todo lugar. Todo lugar. Infelizmente, nós vemos dias, e eu não estou dizendo que isso é o contexto geral, mas infelizmente é uma crescente, há uma banalização da vida e, os fins justificam os meios. E um para chegar atropela o outro, puxa o tapete, inventa história para o patrão, cria situações das mais inusitadas que você nem sabe o que está acontecendo. Paulo está dizendo, olha, eu tive uma pessoa, ele falou, vocês fiquem espertos com ele, porque ele é uma pessoa que me deu muito trabalho, é uma pessoa que criou muito mal na minha vida. O que é a terceira frustração? Oposições humanas. Aquelas pessoas que ou gratuitamente se tornam desafeto, ou que num motivo potencializam e se tornam realmente inimigos, ou aqueles que têm suas razões e não perdoam em hipótese alguma, ou aqueles que para chegar num fim a qual tem interesse, justificam os seus meios de atingir às vezes a vida de uma pessoa. E a terceira frustração aqui de Paulo é exatamente essa. Aquela pessoa que puxa o tapete, que cria o mal, que incomoda, que perturba. Pode ser que você está aqui, é uma florzinha de Jesus e todo mundo gosta de você demais. Então pode ser que você que está aqui é do time que todo mundo gosta de você. Que você não tem ninguém que é... Mas pode ser que você tenha aqui, eu estou pregando, já está pensando, nossa, eu estou lembrando já de alguém. Pode ser que eu estou pregando aqui, já está vindo alguém na tua mente e você fala, meu Deus, eu sei como que é isso. Eu quero dizer para você, então eu vou continuar dizendo, que o Senhor é a tua força. Isso às vezes não é só questão de distância, não. Eu vou dizer uma coisa para ti, às vezes questão perto. Você quer ver uma família, salvo exceções, está lá unida, vem a herança, surgiu o dinheiro, pronto, virou uma guerra. A família estava perto, estava tudo junto, surgiu o dinheiro, impressionante. Tem pessoas que eram criadas juntos, irmãos, amigos, viram inimigos ferozes e vorazes, que se puder, prejudica outra pessoa. O dinheiro é um negócio muito esquisito, né? Ele faz, você pode ver, está tudo unido, surge o dinheiro numa herança, se não tomar cuidado já vira um desafio. Você vê no relacionamento, no casamento, feito juras de amor, mas a paixão e o ódio, elas caminham muito perto, você sabe disso, né? Paixão e o ódio caminham muito junto. Da paixão para o ódio, dá um pulo rapidamente, e aquilo que era feito juras de amor, de repente vira uma guerra de degladiar, e às vezes não, vamos cada um para o seu lado, mas vai ficar tudo em paz, vai ficar tudo certinho, e nós vamos continuar amigos. Algumas exceções continuam amigos, alguns outros, mas viram um desespero, uma luta, uma guerra, uma batalha, e aí você precisa da graça do Senhor no teu coração, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quarto aspecto, então pode ser que você não tenha nenhuma oposição humana aqui, pode ser que você está muito bem, mas em nome de Jesus, você não vai entrar no jogo do inimigo se você estiver enfrentando a situação. Quarto, penúltimo aspecto, para depois eu fazer as aplicações nesta oposição espiritual. Eu estou falando aqui 5 aspectos que naquele momento da vida de Paulo se tornariam situações frustrantes. A quarta delas é a oposição espiritual. Você vai ver que ele usa a expressão no versículo 17 e 18. O Senhor me livrou da boca do leão e da obra maligna. O que eu ouço de pessoas falar, pôs a foto na boca do sapo, pôs, jogou pipoca na frente da casa do outro, fez não sei o quê, fez isso, fez aquilo, fez trabalho, desfez, pegou o nome, levou não sei para onde, levou para cá. Aqui está falando de batalha espiritual. Tem coisas que são naturais da vida, irmão. Você não pode tudo atribuir ao inimigo. Tem coisas que são naturais da vida, senão você começa a atribuir tudo ao inimigo, espiritualiza tudo, tira a nossa responsabilidade e tira as condições normais da vida. Mas tem coisas que é batalha espiritual. Aquilo que não engrena, não toma forma. Às vezes uma situação, a família está em paz, daqui a pouco vira um tumulto do nada, vira um desespero. O ambiente de trabalho está tranquilo, daqui tá um vendaval, não sabe nem de onde veio. É batalha espiritual. Tem coisas que são de ordem natural e tem coisas que são de ordem espiritual. É para orar, é para repreender, no nome de Jesus. Só que Paulo está falando aqui, boca do leão, aqui não é leão animal, porque Paulo era romano e os romanos não eram executados, jogados para a boca do leão, para o leão.
Os romanos poderiam ser decapitados, consolador demais, né? Mas é isso, não era jogado para o leão. Também não era Nero, que poderia ser a boca do leão livrada de Nero, porque se ele fosse liberto de Nero, então ele estaria isento do julgamento. Aqui está falando sobre obra maligna mesmo, uma ação do inimigo. Paulo está dizendo aqui que uma batalha espiritual na qual o inimigo vem fazendo terrorismo, tentando desestabilizá-lo, tirar a alegria do coração e se opor no mundo espiritual. Quarta frustração. Quinta frustração, para depois eu falar da parte boa da questão, são as limitações da vida. Paulo é um pregador, está acostumado a andar para todo lado, pregando o evangelho, plantando igreja, consolidando, agora está numa prisão, num lugar úmido. Pode ver que está frio, porque ele pede, fala para ele trazer minha capa, fala para passar na casa de Carpo, trazer a capa. Então, há limitações da vida. Tem hora, meu amado, que você está na limitação financeira. Tem hora que você está nos ajustes financeiros. Não é fácil. Tem hora que está tudo bem, as coisas estão tranquilas, está fluindo, mas tem hora que você está nos ajustes, é frustrante no coração. Tem hora que a pessoa está com uma limitação física, uma enfermidade. Tem hora que uma limitação que lhe é imposta por circunstância, por fatores, por questões das mais diversas e variadas, que te impede você de fazer exatamente o que você queria. Questões de limitação, você se sente impotente, você se sente limitado, você se sente não tendo muito o que fazer em relação àquele assunto. Há 5 questões que poderiam ser frustrantes, mas você vai ver, meu amado, que nada disso fechou o coração do apóstolo Paulo. Você vai ver alguns aspectos rapidamente. Primeiro, ele não amargurou o coração, não tornou uma pessoa amarga. Ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você vê que ele termina o texto dizendo ainda sobre que ele tem esperança e adorando a Deus. Você vê isso daí, fé, esperança e amor. Você vai ver que essa situação frustrante não foi determinante. Segundo, você vai ver que ele não entra no jogo do inimigo. Em relação a Alexandre, ele não fala, não, vou pegar ele, eu vou de encontro, eu vou quebrar ele no meio, ele fez, ele vai pagar. Não, ele fala, está na mão do Senhor, Deus é quem cuida. Meu amado, não tente fazer o papel de Deus, deixa Deus ser Deus. Mas a pessoa, não, mas Deus que julga cada um de nós, tanto o outro como nós. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, não precisa eu e você fazê-lo, Deus que o faz. A não ser quando você tem questões legítimas para exercer os seus direitos por meios legais, judiciais. Mas caso questões de mundo espiritual, de vida, de relacionamento, está na mão do Senhor, deixa que Deus faz. Senão você entra no jogo do inimigo, aí você toma um veneno que é a mágoa e quer que o outro morra. Aí você fica com ódio e quer que o outro seja destruído, e você vai se destruindo você mesmo, porque você não consegue mais viver sem pensar naquela pessoa de noite. E você vai ver que ele continuou valorizando pessoas, que alguma decepção não tirou dele o sentimento de relacionar. Tem gente que fala, quero ficar sozinho no meu canto, não quero saber de mais ninguém, eu não quero ninguém perto de mim, eu não quero... Não, mas a vida não é dessa maneira. Você vai ver, Paulo, traz Marcos, vem Timóteo, Lucas está comigo. São citados entre o livro de Atos e as cartas de Paulo aproximadamente 100 pessoas, porque ele valoriza relacionamentos, ele entende que Deus o criou para isso, que Deus tem um propósito na vida dele para isso. E você vai ver que ele continua dizendo, olha, eu confio no Senhor. Por que isso? E aqui que agora eu quero concluir nesta noite, nós participarmos da ceia. Por que você que está aqui? Alguns aspectos. Primeiro, ele diz o seguinte, o Senhor permaneceu ao meu lado. Quem faz a diferença na minha vida e na tua vida é o Senhor do meu lado, é o Senhor do teu lado. Isso não é automático. As pessoas falam, eu tenho Deus desde quando eu nasci, eu tenho Deus a vida inteira. Não, mas Deus, ele é cavaleiro, ele não arromba o coração, ele não vai atropelar a tua vida, ele não vai colocar um pé de cabra no teu coração e arrombá-lo, ele não vai fazer, ele vai bater a porta, se você deixar, ele entra, e ele é teu companheiro. Se você falar, não quero, eu continuo dirigindo a minha vida, ele não vai te obrigar. Então aqui a primeira questão que eu quero dizer para mim, para você nesta noite, o Senhor permaneceu ao meu lado. Isso não deixou o coração dele ficar amargurado. Isso foi a força que alentou o coração dele. O que não destruiu o coração dele. O que não fez dele uma pessoa ranzinza, de mal com a vida, cética, incrédula, amargurada, uma pessoa frustrada, decepcionada, uma pessoa que olhou a vida e falou, não tem sentido. Não foi isso. Ele falou, a vida, por mais desafios, ela tem sentido, porque Deus permaneceu ao meu lado. Deus é aquele amigo, quando todo mundo vai embora, ele chega. Quando todo mundo sai, ele entra.
Jesus é o amigo maior. Por isso ele fala, eu vou para o meu Pai, não deixarei órfão. Que eu e você precisamos esta noite novamente falar, Jesus, eu preciso do Senhor, como Senhor e Salvador, como amigo maior, como aquele que segura na mão. Se não é isso, meu amado, eu vejo, eu e você não aguentamos a pressão. Não aguentamos a pressão da vida, e às vezes as tuas referências não estão mais aonde você imaginava, mas tem o Senhor que está do meu lado e do teu lado, quando você crê de todo o teu coração, em nome de Jesus. Você não está sozinho. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo para que eu e você não ficássemos órfãos, conforme diz o texto de João, para que Ele e eu, você pudesse saber, o Senhor está do meu lado. Por isso aquelas frustrações não tornou a vida de Paulo um miserável, tornou a vida dele alguém que poderia dizer, valeu a pena, minha vida vale a pena. Tanto é que Paulo, naquela altura do campeonato, ele falou, traga os pergaminhos, eu quero continuar estudando. Você vê que é alguém que tem projeto de vida. Eu quero continuar estudando. Eu não parei, eu não entreguei os pontos, eu não joguei a toalha, eu não desisti, eu não abandonei. Eu quero continuar vivendo o melhor. Outro aspecto que eu creio que de todo o coração, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. O Senhor é a força da minha vida e a luz da minha salvação. Repete comigo, por gentileza. O Senhor é a força da minha vida e a luz da minha salvação. Uma segunda vez mais forte ainda, por favor. O Senhor é a força da minha vida e a luz da minha salvação. Dê um aplauso a Jesus, você crê nisso? Você crê nisso de todo o coração? Nós temos uma ilusão. Nós achamos às vezes que somos os super-heróis da vida. Ainda mais quando nós somos mais novos. Que já faz um tempinho que eu já passei dessa fase. E nós achamos que nós tudo podemos. E que simplesmente quando nós queremos parar as coisas, nós paramos. E começamos quando queremos. E achamos que a vida na realidade é uma grande aventura. Mas sem Jesus, a vida é um terror. Nós vemos que nós não paramos com a droga quando nós queremos parar. Que não para com a bebida quando queria parar. Que às vezes a angústia e a tristeza toma conta do coração. Que os desafios da alma fazem às vezes morada ou tenta ser companheiro. Por isso eu preciso de um poder maior do que a minha força diante dos desafios da vida. Esse poder chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Por isso o Senhor, Ele é a força da minha vida e a luz da salvação. Quando você pensa que não vai conseguir dar mais nenhum passo, não vai aguentar nada, e fala, eu seguro na tua mão e eu te dou força para você viver e sabedoria para caminhar. Terceiro aspecto, ele diz o seguinte aqui, o Senhor me livrou da obra maligna, eu fui liberto. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Fizeram um trabalho, tem gente que não gosta de mim, fizeram não sei, pagaram não sei o que, fizeram oferendas, daí sempre aparece. Só que a grande questão não é, em qualquer lugar que você for, esse meio de revelação, vai falar, fizeram um trabalho para você, hein? As coisas não estão dando certo, fizeram um negócio lá para você. A tua preocupação não é se fizeram algum trabalho para você ou não. A tua preocupação é estar debaixo da mão de Jesus, que é poderosa, que te liberta, que não tem maior do que Ele. A sentença final é dele. Por isso ele está dizendo aqui, eu creio na libertação. Deus me livrou da boca do leão e me livrará de toda obra maligna. Eu tenho uma confiança, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior que está no... torceram contra, liberaram palavra contra, fizeram trabalho contra, fizeram isso, mas Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Por isso que diz, maior é o que está, não pode aplaudir o Senhor se você quiser, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Não é um Deus pequeno que você crê, não é um Deus que está em igualdade entre o bem e o mal, não há ali, não, é o Deus todo-poderoso que enviou Jesus por mim, por você. E diz o Senhor, aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Maior é Deus na tua vida quando você crê de todo o coração. Quarto e penúltimo aspecto, eu tenho esperança. Ele fala, a vida vale a pena. A vida sem Jesus não vale a pena não. Mas com Jesus, as situações frustrantes eu enxergo ela de outras óticas. Pode dizer, eu tenho um chamado. Quarto aspecto, eu continuo servindo a Deus. A preocupação de Paulo, você vai ver, é o seguinte: olha, mas Deus permaneceu ao meu lado e me deu força para que por mim a mensagem fosse pregada. Sabe qual que era a ênfase maior? Deus me chamou com um propósito. Você não está aqui por acaso.
Você não está aqui por acidente. Tem hora que os pais nem programaram, mas você está no projeto de Deus, Deus programou. Tem hora que não foi nem projeto elaborado, mas Deus projetou você. Você não é apenas um consumista nesse mundo. Você não é um acidente, você não é fruto do acaso. Há um plano, há um projeto, há um propósito. Às vezes as pessoas acabam vivendo, ou outros incutindo na mente da pessoa que ela não vale nada, que ela não presta para nada, que ela é inútil, que ela não consegue nada, tenta jogando para baixo, mas é mentira. A tua vida está aqui por um propósito. Deus criou você para adorá-lo, Deus criou você para amá-lo, para servi-lo, para ser um discípulo de Jesus, para poder ser útil nas mãos dele, na vida de outra pessoa, para fazer a vida significativa e poder dizer, vale a pena viver com Jesus, vale a pena viver com Jesus. O quarto aspecto é esse, a minha vida continua, tem batalha, tem luta, mas Jesus continua merecendo o melhor da minha vida. Penúltimo aspecto, a esperança do coração, de saber que quem tem a palavra final está dizendo, quem está no controle é Deus. Quem está no controle é Deus, não são as pessoas não é inimigo não é Alexandre Latueiro não é ninguém não. Deus tem a palavra final, e sempre teve e sempre terá. E por último, ele diz o seguinte, a esperança da vida eterna. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. Ele está dizendo, eu sei quem tenho crido. Paulo diz assim, 2 Timóteo 1,12, eu sei quem tenho crido. Eu sei que a vida não resume só aqui agora. Eu sei que a vida é uma soma de fragilidades, de limitações. Que se eu ficar apenas no palpável e tangível, ela não tem sentido. Que se eu acumular apenas coisas, eu vou ser uma pessoa frustrada. Eu acumulo relacionamentos primeiro com Deus, momentos preciosos que eu tive, ou com pessoas, mas partindo primeiro com Deus. Está dizendo, uma esperança de vida eterna. A vida não termina ao fechar os olhos aqui. Há uma eternidade prometida. Então aquilo dá força para caminhar aqui, vivendo o melhor e uma esperança na eternidade, porque Ele viu, eu posso crer no amanhã. Você vai ver nesse texto, está dizendo, e Deus me livrará a salvo para o reino celestial. Eu tenho esperança que há um lugar onde Deus enxuga os nossos olhos toda lágrima. Ali não há nem pranto, nem dor, nem clamor. E aí ele conclui dizendo simplesmente o seguinte, no meio de toda essa turbulência, mas que não afetou o coração, a Ele seja a glória para todos sempre, amém. Aleluia. Ao final que Paulo fala, a Ele seja glória para todos sempre, amém. Obrigado, Jesus, está dizendo, por aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo, vai fazer na minha vida. Vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria convidar você, 3 aspectos para participar da ceia. Primeiro, se você não tomou uma decisão em relação a Jesus, os irmãos que vão servir a ceia, pode vir da frente. Eu queria convidar você, por favor, por gentileza. Eu queria convidar você a tomar uma decisão no teu coração. Eu tenho uma religião, A, B ou C, não é isso. Eu sou da Nova Aliança, não é isso, meu amado. Se você ainda não entendeu o quanto Jesus te ama e o vazio que você tem no teu coração, Ele te chama nesta noite, batendo a porta do teu coração. Às vezes tem tristezas que você não fala para ninguém, que você não partilha com ninguém, que ninguém nem sabe, e que às vezes você tem buscado para encher esse vazio em outros lugares. E Jesus nesta noite te convida. Jesus nesta noite te convida. Até os 17 anos eu nunca tinha aberto uma Bíblia, não sabia o que era uma Bíblia, nem tinha ouvido a palavra, nem tinha ido numa igreja. 17 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho. O Espírito Santo ministrou no meu coração. E a minha vida ali tomou um rumo diferente. Queria convidar você jovem, que está aqui, você adulto. Primeiro aspecto, entre você e Deus aí, você tomou uma decisão, Jesus, está aqui a minha vida. Eu quero entregar-me totalmente ao Senhor, como único Senhor e Salvador na minha caminhada. Segundo, se você conhece a palavra, mas andou distante por outros caminhos, que em nome de Jesus, você possa nessa noite falar, eu quero reconciliar. Não estou vivendo bem, eu fico longe, meu coração está se debatendo, eu quero voltar para o Senhor. E nesta noite ser uma reconciliação. E terceiro, talvez você está vivendo daqueles momentos da vida, ajustes, adaptações, transições, lidando com algumas questões da caminhada. Às vezes você não está onde queria estar, às vezes você não está cercado das pessoas que você queria estar, às vezes você não está vivendo o momento que você queria estar vivendo, mas isso não deve ser a palavra final de frustração no teu coração. O Senhor está dizendo para você entregar, confiar nele, que Ele vai te dar a força, esperança, o chamado ministerial continua e Ele te dá uma certeza da eternidade. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor, por favor.